Essa aula é para você que quer saber como analisar a dilatação volumétrica, que é a dilatação em 3 dimensões. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Nesta aula vamos estar abordando apenas a dilatação volumétrica. Se você perdeu as aulas de dilatação linear e dilatação superficial, vai ter um card aqui em cima no vídeo para você conferir depois. Mas vamos lá. Pessoal, quando eu falo de dilatação volumétrica, o que vocês têm que pensar? Que agora eu não posso mais desprezar nenhuma das dimensões. Eu tenho que considerar todas elas. Todas são importantes. Imagine o seguinte. Nós temos um objeto metálico em forma de cubo. O que acontece? Ele vai ter aqui um volume inicial que eu vou chamar de V0. E após eu aquecer ele vai ter um aumento. O volume dele aumenta, que eu vou chamar de ΔV, que é variação do volume. Mas como que eu vou calcular essa variação de volume, o quanto que aumentou? É bem simples, é bem parecido com as outras fórmulas que a gente já viu lá de dilatação linear e superficial. Aqui no caso, o ΔV, como eu falei, é a variação do volume, vai ser igual ao volume inicial, que é o V0, vezes o gama. Quem é o gama? O gama é o coeficiente de dilatação volumétrica do material. Cada material tem o seu, certo? É o RG dele, quando a gente fala de dilatação. Vezes a variação de temperatura, o quanto que foi aumentado aí essa temperatura. Outra coisa importante, depois do aquecimento, depois da variação do volume, a gente vai ter o quê? O objeto maior, certo? E como que eu calculo esse volume final, que eu vou chamar aqui de V, que é depois do aumento? É bem simples. É só você pegar o volume que tinha antes, que é o V0, e somar com o que aumentou, que é o ΔV. E aí você tem o volume final, após o aquecimento. O que também é importante, que ninguém pode esquecer. Pessoal, tem uma relação do gama com o alfa. O coeficiente de dilatação volumétrica ele é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear. É o triplo. O coeficiente de dilatação linear está relacionado com a dilatação em uma dimensão que a gente viu lá na aula de dilatação linear. Certo? Vamos lembrar aí que é sempre o triplo. Agora vamos fazer alguns exercícios para ficar mais fácil aí de vocês guardarem o que a gente falou. Olha esse exercício 1. Um objeto em forma de cubo, de aresta 10 centímetros, a 25 graus Celsius e coeficiente de dilatação linear igual a 1,5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1, é aquecido até 525 graus Celsius. Determine. Letra A. O coeficiente de dilatação volumétrica do objeto. Então, no caso aqui, ele quer o gama. O que foi dado no enunciado? Foi dado o alfa. Isso aqui é o alfa, que é o linear. É só você fazer 3 vezes ele. Então, o nosso coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o linear. Então, 3 vezes 1,5 vezes 10 a menos 6. Então, isso daqui vai me dar 4,5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Agora vamos para a questão B. A variação do volume do objeto ao ser aquecido até 525 graus Celsius. Pessoal, ele não deu o volume inicial, certo? Ele está pedindo o ΔV aqui, mas ele não deu o volume inicial. Como que eu calculo esse volume inicial? Não é um cubo de aresta 10 centímetros? Então, a gente vai ter que fazer aresta ao cubo. Certo? Então, todo mundo aqui mede 10 centímetros, as 3 dimensões. Esse volume inicial, V0, vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que é 10 ao cubo, né? Que vai me dar aqui 1000 centímetros cúbicos. Agora vamos ao cálculo da variação desse volume após o aquecimento. Então a gente sabe que ΔV é V0
vezes gama vezes ΔT. O V0 a gente acabou de calcular, que é 1000. O gama a gente calculou na letra A, que é 4,5 vezes 10 a menos 6. E o ΔT é bem simples, né? Olha só, de 25 para 525, quanto que aumentou? Aumentou 500. É só a gente fazer uma continha de menos, ó. ΔT vai ser 525 menos 25. Certo? 500 graus Celsius. Então, multiplicando tudo aqui, a gente vai ter 1000 vezes 4,5 vezes 500, vai me dar 2.250.000 vezes 10 a menos 6. Para eu sumir com esse 10 a menos 6 aqui, eu vou andar 6 casas para a esquerda, que aí fica 10 a 0, 10 a 0 não preciso colocar. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ficar 2,25. Então, a variação do volume vai ser 2,25 centímetros cúbicos. Então, o nosso volume inicial era 1000 e aí aumentou 2,25 centímetros cúbicos. Agora, olha a letra C. O volume do objeto ao ser aquecido até 525 graus Celsius. Eu quero saber o volume final, que é o V. E como que eu calculo esse volume final? É o V0 mais o ΔV. É o que tinha mais o que aumentou. Então, fazendo a soma, né? Vai dar 1000 aqui no volume inicial, mais 2,25. Fazendo essa soma bem simples, né? Vai dar 1000 e 2,25 centímetros cúbicos. Certinho? Vamos para a próxima questão. Questão 2. Uma esfera de aço tem volume de 1000 centímetros cúbicos em uma temperatura de 20 graus Celsius. Este material possui um coeficiente de dilatação linear médio de 1,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. A esfera é aquecida até 220 graus Celsius. Nessas condições, a dilatação sofrida pela esfera após o aquecimento em centímetros cúbicos é... Então ele quer saber quem? Quer saber o ΔV, quer saber a dilatação. E como que eu calculo o ΔV? É o V0, volume inicial, vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes a variação de temperatura. O volume inicial a gente tem, é 1000. Agora o gama a gente não tem. A gente tem aqui no caso o alfa, que é o linear. E como que eu acho o gama? Bem simples, o gama é 3 vezes o alfa. Então vai ser 3 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. O gama vai ser 3,6 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então eu vou substituir aqui, vezes 3,6 vezes 10 a menos 5. Vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura de 20 para 220 foi 200. Certo? Só fazer continha de menos. Então, a variação de temperatura aqui foi 200. Ó, de 20 a 220. Fazendo aqui essa multiplicação, 1000 vezes 3,6 vezes 200, vai me dar 720 mil. Vezes 10 a menos 5. Para eu sumir com esse 10 a menos 5 aqui, eu vou andar 5 casas para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Vai dar 7,2. Então, aqui vai me dar 7,2 centímetros cúbicos, que é o que está pedindo, né? Letra D. Então, após o aquecimento, essa esfera aí teve um aumento de volume de 7,2 centímetros cúbicos. Questão 3. Um bloco em forma de cubo possui volume de 400 centímetros cúbicos a 0 graus Celsius e 400,6 centímetros cúbicos a 100 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear do material que constitui o bloco em unidades graus Celsius a menos 1 vale...
Pessoal, o importante aqui é vocês lembrarem que ele está pedindo linear. Só que ele está trabalhando com volume. Então, se você precisa calcular o coeficiente de dilatação linear, só que você tem o volume, você calcula o gama e depois você divide por 3, já que o gama é o triplo do alfa. Porque o que ele pede de novo no exercício é o alfa. Então, vamos lá. O que foi dado? Esse 400 centímetros cúbicos seria o nosso V0. 400,6 seria o V, volume final. Então, primeiro passo aqui, eu vou achar o ΔV. O ΔV é bem simples. É só eu pegar o final e tirar o que era inicial, né? Então, no caso aqui vai ser o V menos o V0. Então, vai ser 400,6 menos 400. O ΔV, então, vai ser 0,6 centímetros cúbicos. Vamos agora fazer o nosso cálculo para achar o gama. Eu sei que ΔV é igual a V0 vezes gama vezes ΔT. O ΔV é o que aumentou, né? O que variou é o volume, que é 0,6 centímetros cúbicos. V0 é o volume inicial, que é 400. O gama eu vou achar. E o ΔT estava em 0 graus Celsius e aumentou até 100 graus Celsius, então variou 100. Aumentou 100. Então aqui vai ficar 0,6 igual 400 vezes 100. Aqui no caso é só aumentar 2 zeros, né? Então fica 40.000 vezes o gama. Agora eu vou pegar esse 40.000 e vou passar dividindo. Então o gama vai ser 0,6 dividido por 40.000. Fazendo essa divisão, eu vou ter 0,00015. Que no caso aqui, se eu andar 1, 2, 3, 4, 5 casinhas para a direita, vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Mas toma cuidado, hein? O que está aqui no enunciado é o alfa e não o gama. Então não é a resposta D, não. Toma cuidado para você não errar aí por pegadinha. Como que eu vou descobrir o alfa? Pessoal, se o gama é o triplo do alfa, significa que o alfa é gama dividido por 3. Certo? Então vamos lá. O alfa aqui vai ser o gama, que é 1,5 vezes 10 a menos 5, dividido por 3. Isso daqui vai me dar 0,5 vezes 10 a menos 5. Deixando aqui notação científica, vou dar uma casinha para a direita. Aí vai ficar que o alfa vai ser 5 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Letra E. Certo? Dessa forma eu achei o alfa. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima!